Olá, tudo bem? Você já percebeu que há inúmeros caseados, tipos diferentes de caseados nas roupas? Há os caseados retos e os caseados de olho. Os caseados retos, normalmente você encontra nas roupas de tecido mais leve. Os caseados de olho, em tecidos mais pesados ou então em roupas sociais. Note que todos os caseados possuem um corte que tem que ser proporcional ao diâmetro do botão que ele vai ser abotoado. Também todos eles possuem um arremate ao final, seja ele no reto um zigue-zague, nesse caseado de olho ao encontro das costuras e um arremate aqui que é chamado de rabinho, e nesse outro tipo de caseado de olho não há o encontro dessas costuras como nesse, as costuras terminam em paralelo e é necessário um travete para arrematar, para prender as pontas da costura para que não desmanche. Os caseados retos são feitos no ponto classe 300, isso é ponto fixo, né? Não desfaz com muita facilidade. Já os caseados de olho são confeccionados com ponto corrente. Por isso a necessidade de um arremate bem forte no final, porque se uma ponta de linha dessa escapar, ele vai desfazer a costura como se fosse um fio de tricô, por exemplo, né? Você vai puxar o tecido e todo o caseado vai se desfazer. Note que a diferença entre os caseados de olho e o caseado reto está na abertura que o caseado de olho tem no final. É uma bolinha, um buraquinho no final que o caseado reto não tem. E por que existe essa bolinha? Para que a haste de fixação do botão seja acomodada nessa bolinha, né? Então você acomoda o abotoamento do botão nessa bolinha. Tanto nesse tipo de caseado de olho, quanto nesse tipo de caseado de olho, onde a haste vai ser acomodado no buraco, na bolinha do caseado. E por que fizeram isso? Para que, ao ser abotoado, se for num caseado reto, se não tivesse a bolinha, iria fazer uma deformação no tecido, né? E essa deformação seria muito perceptível, o que numa roupa social comprometeria a qualidade. Note que é uma deformação aqui, olha, na hora que você coloca um caseado de haste, né? Numa camisa, note que a borda da vista ela se deforma. Você vai ver esse efeito muito nítido, principalmente em camisas ou em produtos em que o caseado está no sentido do listrado. Então você vai observar essa deformação nas bordas do caseado. Por isso que os caseados de olho possuem essa bolinha, para acomodar essa haste e para não haver a deformação nas bordas do entorno do caseado, né? Note que se eu colocar uma haste mais larga do que está projetada nesse caseado aqui de olho, eu vou provocar uma deformação na superfície em volta do caseado. E isso, numa roupa social ou numa roupa de um maior valor agregado, compromete a qualidade. Note que o caseado ele é aberto, olha, ele sofre um esgarçamento, ele sofre um alargamento, né? Quando você coloca uma haste maior do que o olho do caseado comporta. Note que no caseado reto você tem essa deformação, principalmente em botões que tem 4 furos, porque a largura do elemento que vai fixar, que é a linha aqui, vai ser um pouquinho mais larga, e esse caseado ao ser abotoado, ele vai abrir, ele vai dar uma esgarçada e vai fazer a deformação na vista da camisa. Veja que para evitar essa deformação na vista da camisa, nesses botões que tem a haste de fixação em forma de argola, você pode fixar no mesmo sentido do corte do caseado, porque daí o que acontece? O elemento de fixação, sendo paralelo com o corte do caseado, não vai provocar deformação no corte. Já o botão de 4 furos, isso não é possível, porque a distância de fixação
das linhas, com certeza vai provocar um alargamento desse caseado. Para evitar esse tipo de deformação, colocando-se botões de 4 furos numa camisa, numa superfície de caseado reto, se projetou um elemento de fixação chamado pezinho. Esse pezinho, ele é uma linha em volta da fixação, da linha que fixa o tecido, o botão no tecido, elevando o botão da superfície, de maneira que quando você abotoa, esse pezinho ele não provoca um esgarçamento do corte do botão, né? O pezinho ele eleva o botão e faz com que o corte ele não abra, porque o elemento de fixação, que são as linhas, eles estão reunidos num ponto mais estreito através do enrolamento da linha na base de fixação do botão. Note aqui também, os caseados, eles possuem necessidades de marcação de botão em pontos diferentes. E é isso que você vai ver no nosso próximo vídeo.